Há sempre essa dificuldade, isso cabe-nos a nós encontrar o caminho para ultrapassar essas mesmas dificuldades. Sérgio, boa tarde, estamos em direto para a Sport TV+. Olhando para o histórico dos confrontos do Porto em Tondela, há registro de um empate e de 2 vitórias pela margem mínima. Ainda na primeira volta foi um jogo difícil para o Porto. Como é que o Porto pode estrategicamente combater a agressividade, entre aspas, no sentido positivo, estratégico desta equipa do Pepa, que normalmente se aplica muito em cada uma das jogadas e obriga o adversário a ter um cariz mais agressivo também e a trabalhar melhor a sua estratégia para contornar o Tondela? Nós percebemos as características dos adversários, temos um departamento fantástico que faz a análise e a observação desses mesmos adversários e percebemos que não custa muito, quem for apaixonado pelo futebol percebe quais são as características da equipa do Tondela, quer dizer, quem está atento, e nós já jogámos algumas vezes contra esta equipa orientada por este corpo técnico, por este staff técnico e sabemos o que é que contamos amanhã. Por isso, desse sentido, não há surpresa. Importante é percebermos o que é que temos que fazer para ultrapassar este adversário e ganhar os 3 pontos importantes para nós. Muito bom dia, Sérgio Conceição, André Castro Ribeiro em direto para a RTP3. Tendo em conta que o Futebol Clube do Porto não tem Aboubakar, Marega, Tiquinho Soares por castigo, Danilo e Brahimi, também eles lesionados, principalmente na parte ofensiva, no ataque, como é que o Sérgio vai preparar a equipa para amanhã, tendo em conta que está, no mínimo, desfalcada? Sim, temos que olhar para os jogadores e para as soluções que temos e formar o melhor 11, o 11 mais, que nos dê mais garantias para ganhar o jogo. Obviamente que eu gostava de contar com todos esses jogadores que frisou, infelizmente não é possível. Sou treinador e treinador para treinar os jogadores que tenho à disposição. Há ciclos assim, há momentos na época em que acontecem ou por lesão, ou por castigo, ou por outras razões, estarmos privados de um ou de outro jogador. Aqui, coincidência, praticamente todos os jogadores que foram mais utilizados na frente de ataque, temos que arranjar soluções para ganhar o jogo amanhã. É para isso que me pagam. Bom dia, Sérgio. Estamos em direto para a Bola TV. No caso específico do Brahimi, isso é um jogador que, pela evolução que tem tido nesta semana, se espera ainda poder contar com o jogador para este jogo em Tondela. E pegando também naquilo que foi o último jogo do campeonato, voltou o Militão ao meio, Manafá estreou-se a titular do lado direito, até fez uma boa exibição. Pergunto se é uma opção para manter para este futuro próximo. O Brahimi ainda não está a 100%. O departamento médico tem passado aquilo que tem sido o dia-a-dia em termos de treino do Brahimi e vamos ver até a hora do jogo se pode ser opção ou pode estar mesmo no banco ou ser opção para jogar de início. Vamos ver. A partir do momento em que está disponível, aí pode jogar de início, pode ficar no banco ou pode ficar mesmo de fora. Depende. Em relação a outras situações, eu já falei a semana passada, eu gosto que as pessoas falem de futebol e isso é falar de futebol, mas se eu fosse tocar nesse ponto ou nesses pontos que frisou aí, ia tocar naquilo que era estratégia para o jogo e não vou fazer, está bem? Olá Sérgio, boa tarde, estamos em direto para a SIC Notícias. Há muito que não tinha 7 dias de intervalo, entre aspas, para preparar uma equipa, para avaliar o que estava feito e projetar aquilo que será, se calhar, uma fase mais decisiva do campeonato que aí vem. De que forma é que trabalhou esta semana e que aspectos é que tirou em relação ao estado de espírito da equipa? Foi uma semana curta também, porque nós vemos, segundo dia depois da competição, ainda os jogadores estão em recuperação, ou seja, só no terceiro dia que se pode trabalhar alguma coisa. E depois no terceiro dia, ou seja, no terceiro dia está-se quase está-se um dia antes da véspera do jogo, quer dizer... mas nós trabalhamos sempre, às vezes não com a intensidade que eu gosto, nem é possível porque há tantos jogos, essa densidade competitiva que existe e nós preparamos o jogo da melhor forma dentro daquilo que é já um conhecimento também do adversário e principalmente da minha equipa, não é? Dos meus jogadores, que o mais importante
sem dúvida nenhuma, apesar de conhecer e de saber aquilo que o adversário, ou da forma que o adversário se pode apresentar, é principalmente perceber o que é que temos à disposição neste momento e a forma como podemos ir a Tondela e ganhar o jogo, por isso é que é o mais importante. Olá, Mister, boa tarde. Boa tarde. Há uma situação com o Marega que foi fazer tratamento ao estrangeiro. Eu pergunto, e falou-se ao bocado de toda essa frente ofensiva que está de baixa, é uma corrida contra o tempo para tentar tê-lo nos jogos decisivos contra, por exemplo, Benficas e Romas que aí vem? Ouça, é uma situação muito simples, que às vezes tentam inventar e criar casos onde não existe. Aqui temos um departamento médico super competente, ok? Temos a pessoa que lidera esse departamento médico, o Dr. Nelson Puga, que está aqui há muitos anos. Além da experiência que tem, é uma pessoa extremamente competente, ok? E obviamente que, sendo competente e percebendo que há casos que são casos especiais, eu vou-lhes dar um exemplo, por exemplo, do Danilo, na fase final do tratamento dele, veio talvez o maior especialista do mundo em pés. Neste caso veio o tendão do Danilo, que é um médico holandês, o Van Dijk, não sei se estou a pronunciar bem ou não o nome dele, mas pronto, eu lembro perfeitamente que eu estive presente nessa consulta, como por exemplo numas outras situações, o Dr. Noronha também já deu uma opinião ao nosso departamento médico, e isso não invalida nem tira a competência daquilo que é as pessoas que trabalham e com muito estimo no nosso departamento médico. Isto é o ponto número 1. Ponto número 2, houve uma situação em que, a partir desse departamento médico, daquilo que era a equipa técnica e a estrutura do Futebol Clube do Porto, nomeadamente o nosso presidente, foi de comum acordo num tratamento que é um tratamento inovador, ok? Com o contacto do nosso departamento médico com essa pessoa que está a tratar o Marega permanente, que toda a gente estava consciente e satisfeito que aquilo que era o desenrolar e no fundo essa recuperação mais rápida do que o previsto. É tão simples como isto. A partir daqui, se querem fazer um caso disso, estou à vontade para encher páginas e primeiras páginas. Só mais uma pergunta. Força. A questão também relacionada com o Jorge, acaba por estar treinado com a equipa B, se não estou em erro neste momento. Sim. É um jogador com o qual não conta, não ficou desenvolvido. Aquilo que se passa é que há várias formas de passar. Eu não sei porque estou a insistir tanto agora num jogador que jogou pouco e nunca levantaram essa questão. Estamos num momento importante do campeonato e para alguns jornalistas, e nomeadamente para alguns jornais, é importante que se faça confusão e se crie casos. Não fui eu que afastei o Jorge, foi o Jorge que se afastou, que é diferente. É completamente diferente. Foi o Jorge que se afastou. Depois, aquilo que aconteceu para ele se afastar, vocês sabem, há essas questões técnico-táticas que eu privilegio, que também privilegio aquilo que é o empenho, aquilo que é o estado emocional, que há um jogador, por qualquer motivo de não jogar, não se sente motivado para treinar, sente vontade de ir para outro clube. Então, acho que ele até mesmo pede para não estar com o grupo, para não estar com os jogadores que estão envolvidos e comprometidos com os jogos e com os objetivos que nós temos como equipa. É fácil começar a dizer, mas ele está com a B. Sim, o Fabiano jogou com a B, o Bruno Costa joga com a B, o Diogo Leite joga com a B e por aí fora. Agora, se na B não está e não joga na B também, pergunto ao Rui Barros o que é que está a acontecer para ele não ter jogado na B. É tão simples como isto. Muitas vezes não é o treinador que afasta, é o jogador que se afasta, que é diferente. Boa tarde, Sérgio. Eu queria lhe fazer também duas perguntas, se possível. A primeira, JN, sim. Se considera que este ciclo de jogos, a começar agora pelo Tondela, de 4 jogos em menos de 2 semanas, se poderá terminar grande parte da época do Futebol Clube do Porto? E já agora, se leu as declarações de Vilas Boas esta semana que como adepto, pediu, entre aspas, que o Sérgio ficasse muitos anos no Futebol Clube do Porto? Bem, em relação à primeira, o que era esse ciclo de 4 jogos, é isso. Eu acho que se nós ganharmos estes 4 jogos, obviamente que vão ser 4 jogos importantes, até porque à medida que vão diminuindo o número de jogos e que se avizinha aqui o fim da época, todos os jogos acabam por ter um peso grande. Agora que são decisivos ou que são jogos que não há mais nada a fazer ou que matematicamente ficamos herdados disto ou daquilo, não é. Contra a Roma, sim, porque temos que ganhar o jogo para passar aos quartos de final. Naquilo que é o campeonato e a primeira mão da Taça de Portugal, são jogos extremamente importantes, mas que não são
decisivos, porque depois ainda faltam 11 jogos a partir daí. Nós olhamos para eles como finais e obviamente que nós, se nós ganharmos e se nós tivermos aqui uma pressão positiva naquilo que são os próximos jogos, sem dúvida nenhuma que estamos naquilo que é esse sentido positivo que temos no nosso trajeto, no nosso caminho e ganhamos num adversário, como nós começámos a dizer, que é muito difícil afrontar, o Tondela, e depois temos em casa um outro jogo para o campeonato com um rival direto, onde são jogos, como vocês costumam dizer, e eu acho também que é verdade, jogos de 6 pontos, são 3 pontos que se ganham, 3 pontos que o adversário não ganha. Pronto, mas a partir desse momento depois falaremos nessa altura desse jogo. Eu acho que agora o importante é pensar neste jogo de amanhã. São jogos muito importantes, volto a repetir, para concluir, muito importantes, mas que não são decisivos, porque matematicamente não nos deixa arredados de nada, tirando, obviamente, e excluindo, obviamente, o jogo da Roma. Em relação àquilo que o André Vilas Boas disse, eu fico contente porque sei que ele é um adepto do Futebol Clube do Porto. Haverão outros que pensam dessa forma, outros que neste momento pensam que este rapaz nunca mais vai embora do Futebol Clube do Porto, sei lá, a opinião é a opinião de cada um e cada um pensa da forma que bem entender. Eu sinto-me muito honrado com essas palavras do André Vilas Boas, até porque além de ser um adepto do Futebol Clube do Porto é um treinador que eu estimo. E é só isso, dou-lhe a importância que dou, não dou grande importância a essas coisas. Duas questões para fechar, Rui e Paulo. Boa tarde. Durante esta semana houve vários comentadores afetos ao Futebol Clube do Porto que se queixaram de excessiva agressividade dos adversários nos jogos contra o Futebol Clube do Porto. Eu perguntava se o Sérgio, dando como exemplo o lance do Danilo Pereira contra o Vitória de Setúbal, eu perguntava se o Sérgio se revê nessas críticas, se acha que realmente há uma excessiva agressividade dos adversários. O Departamento de Comunicação falou, eu não tenho que comentar aquilo que o Departamento de Comunicação, a opinião do Departamento de Comunicação, foi no fundo o Departamento de Comunicação que representa o Futebol Clube do Porto, não tenho que comentar isso. Falar de faltas a mais, faltas a menos, daquilo que envolve a equipa de arbitragem, não vou comentar. Até ao fim da época não vou comentar. E vocês, eu ouço e leio por vezes, mas não é assim, porque vai haver um momento em que vai... Não vou comentar até ao fim da época. Eu tenho uma palavra só. Não, bem, neste caso são várias, mas somente palavra só. Ok? Tá. Não vou comentar. Bom dia a todos. Termina a conferência de Sérgio Conceição, fez a antevisão dos